sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Prezado amigo, prezada amiga, sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, servindo como pastor na Comunidade Evangélica Luterana de Londrina. Nós ainda não podemos nos reunir em culto, mas eu creio que Deus está conosco em todos os momentos, de forma especial, nos abençoa com a sua palavra, com a sua presença, também neste momento, quando nós nos reunimos virtualmente. Sei que a saudade da casa de Deus é grande, aquele desejo de abraçar, de louvar juntos, de orarmos juntos, de subir ao altar, de receber a bênção, de participar da ceia do Senhor. Deus também sabe da sua saudade, da vontade de estar aqui na sua casa, mas devido a esta pandemia do coronavírus, então há a recomendação para nós ficarmos em casa. E nós seguimos as determinações, então, do Ministério da Saúde, do governo em si, e nós temos tido esses momentos de comunhão virtual. E eu desejo sinceramente que Deus continue nos abençoando, abençoe este momento também que teremos agora, e que você seja agraciado, agraciada com a presença de Deus ao seu lado. Gostaria de iniciar, então, fazendo uma pequena oração, pedindo a bênção de Deus também sobre este momento agora. Deus amado, Tu conheces a vida de cada um de nós, de cada uma, Senhor, nossos medos, nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossas dores, nossas angústias. Tudo está tão diferente e quantas vezes fraquejamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa quando de Ti nos afastamos, quando não ajudamos quem precisa de nós, quando não perseveramos na doutrina dos apóstolos, mas seguimos os profetas de hoje, tão desligados do Evangelho e tão amantes das coisas do mundo. Perdoa, Senhor, quando não oramos como deveríamos orar. Quantas vezes, ao invés de ser alegria, a oração foi um peso. Ao invés de nos atrair, ela se tornou desconfortável e deixamos de Te buscar. Ajuda-nos a Te seguir e a Te servir. Perdoa todos os nossos pecados e abençoa, Senhor, a nossa reflexão nesse dia pelo agir santo do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para a reflexão de hoje, o texto previsto é do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 42 a 47, e eu faço a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto aqui fala das pessoas que se converteram ao Evangelho no dia de Pentecostes, que, segundo o próprio Atos capítulo 2, foi cerca de 3.000 pessoas
que chegaram à fé graças à ação do Espírito Santo. E agora nós vemos as consequências práticas desta conversão, como viviam estas pessoas. Porque a conversão, ela tem consequências práticas, pois do contrário não é uma conversão operada por Deus, mas uma conversão humana, operada pela emoção do momento. Tem até uma pequena ilustração que eu gosto muito, que aconteceu com o pregador inglês do século XIX, chamado Charles Spurgeon. E certa vez ele estava passeando pelas calçadas de Londres, perto de um bar. E, de repente, cambaleante, sai um homem daquele estabelecimento completamente bêbado. Ao olhar para o pregador, o homem disse: "Eu conheço o Senhor. Foi o Senhor quem me converteu." E Spurgeon disse: "Deve ter sido mesmo, porque se fosse Deus, o Senhor não estaria nessas condições." Ora, irmão, se não for Deus quem nos converte, então a conversão não vai passar de um momento de empolgação. Vamos dar uma olhada em como viviam os convertidos e assim como nós também devemos viver hoje, porque os textos bíblicos estão aí para nos ensinar. Vou me basear especialmente no versículo 42, que afirma logo no começo o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O termo perseverar é a tradução grega da palavra proskarterel. Ela pode ser traduzida como dedicar tempo, energia e esforço a um objetivo específico, continuar, manter, guardar e engajar-se com persistência. Podemos então entender que essa palavra transmite a ideia de uma dedicação constante e intensa a um objetivo. E olhando o texto, a gente se pergunta, mas qual era o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é se manterem firmes na doutrina dos apóstolos. Ora, isso é muito importante, pois não adianta a pessoa dizer que se converteu, mas não adquirir conhecimento bíblico para crescimento na fé. Há pessoas que, mesmo sendo adultas, se mantêm na infância da fé, ou seja, creem que Jesus morreu por elas e ressuscitou, claro. Isso é muito bom. Contudo, param por aqui. É fundamental, eu repito, para a fé, crer que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou, mas a fé cristã não se resume a apenas isso. Quando somos realmente convertidos por Deus, o nosso interesse por Ele e por Sua palavra aumentam diariamente. O descaso para com a palavra de Deus e o pouco conhecimento bíblico revelam que a conversão não foi verdadeira. Ou até pode ter sido, mas a pessoa abandonou esse caminho de Deus. Contudo, essa pessoa ainda mantém a ilusão de que é realmente cristã. Então aqui eu gostaria de te dar uma cutucada e perguntar, será que realmente é uma pessoa cristã? Aquela pessoa que não tem interesse pela Bíblia, por crescer no conhecimento da vontade de Deus revelado nas Escrituras? Pessoas que não crescem no conhecimento bíblico são pessoas facilmente manipuláveis, não só pelo mundo, mas também pelas falsas doutrinas. Quantas pessoas, por exemplo, se deixam levar por pregações hoje que mantêm o foco em curas e em milagres, e nem percebem que muitos desses ensinamentos nem base evangélica possuem. Lutero vai dizer: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ou seja, não me interessa se naquele lugar acontecem milhares de milagres, pois se a palavra de Deus não é pregada corretamente, ali o mal está se desenvolvendo. Vocês lembram que Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedra em pão, o que seria um milagre extraordinário, sem dúvida nenhuma. Mas Jesus refuta isso, pois o que importa realmente não são os milagres, mas a interpretação correta das Escrituras.
Por isso ele vai repelir o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Novamente cito o Lutero quando ele diz: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir, está nas Escrituras Sagradas. Ora, isso é maturidade na fé. O que vemos por aí são pessoas infantilizadas, que correm de um lado para o outro atrás de milagres. O maior milagre que há na vida de alguém é a sua verdadeira conversão operada por Deus. Quem se apega a Deus não corre atrás de milagres, mas corre na direção de Deus para ter mais comunhão com Ele, para crescer no conhecimento da palavra. Não correr atrás de milagre é demonstração de maturidade na sua vida de fé. Porque se você precisa de alguma coisa na sua vida, apresente seu pedido a Deus e deixe esse pedido nas mãos de Deus. Se Ele quiser, Ele vai te conceder. Se Ele não te conceder, porque não é o melhor para a sua vida. Apenas confie em Deus. Entregue a Ele o seu problema, a sua dificuldade, a sua situação. Confie nele. Não se deixe iludir por milagres aqui e acolá. Tudo o que você precisa está nas mãos de Deus. E não nas mãos de uma determinada igreja, de um determinado pastor, missionário, bispo, padre, apóstolo, ou seja lá quem for. Quando você cresce no conhecimento bíblico, você vai se tornando uma pessoa madura e não se deixará levar por uma doutrina estranha e nem por milagres, mesmo que chova milagres, todos os dias. Então, uma primeira característica de que você realmente é uma pessoa convertida a Deus é quando você tem interesse em crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas não só no conhecimento, mas também na prática. O texto nos diz que perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Então, uma outra característica cristã é o desejo por ter comunhão. A comunhão aqui neste texto bem pode significar uma refeição em comum ou uma experiência religiosa onde todos os irmãos e irmãs participam juntos. Isso nos leva à conclusão de que um cristão de verdade não vive em isolamento. O autor da carta aos Hebreus já nos alertava para o perigo das pessoas se isolarem. Hebreus 10, 25. Os cristãos vivem juntos. É claro que, nestes tempos de isolamento, a gente não pode se encontrar presencialmente. A gente se fala por WhatsApp, pelas redes sociais, por telefone, mas é claro, não é a mesma coisa. Diminui a saudade, mas ela persiste. Contudo, há pessoas que mesmo antes da pandemia tinham muito pouco contato com irmãos e irmãs na fé, e isso não é bom. Porque isso gera enfraquecimento e é um alerta de que a fé está minguando, além de se tornar uma presa fácil do diabo. Tem um autor chamado Marcelo Aguiar, no seu livro Cura pela Palavra, ele nos diz o seguinte: uma ovelha sozinha é uma boa refeição para o lobo, pois não tem proteção. Um lobo não ataca uma ovelha logo que ela se distancia do rebanho. Ele espera que ela se afaste mais e mais, fazendo-se de inofensivo. Estimula o animal desgarrado a testar aos poucos seus limites, a aventurar-se, a ir cada vez mais longe do pastor. E ao se afastar do rebanho, ele dá o bote, e é certeiro. Não há tempo para que a ovelha fuja, e longe de todos, ninguém mais ouve seus balidos. É a vitória da sagacidade sobre a ingenuidade. Longe de Cristo, do seu rebanho, ficamos indefesos da mesma forma que a ovelha afastada do seu pastor
se acha à mercê do lobo com seus ardis. Um cristão cuidadoso, irmãos e irmãs, não se afasta do rebanho do pastor Jesus, porque o perigo é enorme. A comunhão, ela nos fortalece, o isolamento nos enfraquece demais. Cuidemos para não cairmos na armadilha do distanciamento. Uma outra característica da pessoa que é convertida a Cristo, segundo o versículo 42, é que reparte o pão. No texto em si, é uma clara referência à ceia do Senhor. Vivemos tempos de isolamento e, é claro, nos faz falta participarmos da mesa de Deus. Em breve, vamos participar. Mas gostaria de lembrar que o nosso compromisso com Cristo nos impele a partilhar o pão não só na ceia, mas especialmente no nosso dia a dia. Certa vez um menino apareceu à porta de uma senhora e disse: Dona Inês, a senhora tem um pãozinho para me dar? E a mulher respondeu: não temos mais pão em casa, acabamos de comer tudo. Então o menino entristecido vai embora. E o filho, de longe, ouviu a conversa e disse à mãe: Mas mãe, como é que a senhora foi dizer a este menino que nós não temos pão, se acabamos de tomar o café da manhã e sobrou pão à mesa? Mãe, este menino pediu comida, pediu pão. E se ele pediu pão, é porque ele estava com fome. Ele não pediu dinheiro para gastar em outras coisas, mas pão. E pão a gente não deve negar para ninguém. A mãe se deu conta do que fez, arrependida, pediu ao filho para levar o pão que sobrou para a casa daquele menino, pois eles sabiam onde aquela família morava. E ao retornar, o filho disse: a mãe do menino agradeceu muito pelo pão. O marido dela não havia ganho o pagamento ainda e não tinham dinheiro nem para comprar pão. Dona Inês disse ao filho: Filho, vamos ajudar mais então. Vamos falar com os vizinhos. Não podemos deixar essa família passar fome. Que mudança de atitude! E vejam que isso é muito importante. Nós não podemos fechar os nossos olhos a quem passa fome. Nós pedimos na oração do Pai Nosso que Deus nos dê diariamente o pão. E quem pede pelo pão de cada dia ao Pai deve assumir a responsabilidade e o compromisso de repartir o pão com quem não tem. O teólogo alemão Gottfried Voigt, ele disse: se Jesus falasse diretamente a nós hoje, talvez dissesse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós também repartimos o pão com os famintos. Nosso compromisso com Cristo implica em nosso compromisso com o próximo. Devemos sempre lembrar o que disse Jesus: tive fome e me destes de comer. Eu vou então para o último tema da nossa reflexão, sobre como viviam as pessoas convertidas da primeira comunidade cristã da nossa história, com o que nos diz o texto ainda no versículo 42. Lá nos diz que os cristãos viviam em oração. E eu quero dizer que não há cristão sem oração. Lutero, numa frase muito famosa dele, ele nos ensina a oração é o suor da alma. Ou seja, a oração é um trabalho, a oração é exercício. Podemos pensar, usando esta metáfora do exercício físico, que a oração queima gorduras. Quem sabe aquela gordurinha espiritual que se acumulou com o tempo, ou seja, quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus, mas não a praticamos. Até parece que nós estamos bem fisicamente, mas sem a oração. Este acúmulo de conhecimento só nos ajuda a infartar em breve. Não pense que a oração é algo que a gente possa dispensar, que é algo sem importância, pois não é. Não pense que a oração é algo que eu devo fazer somente quando eu quero, pois a oração não deve ser fruto apenas do meu querer pessoal, mas sim obediência ao que Jesus falou: vigiai e orai.
usando ainda a metáfora do exercício físico a partir do pensamento de Lutero, de que a oração é o suor da alma, sei que nem todos podem praticar atividades físicas. Algumas pessoas não podem por restrições médicas ou porque o corpo não suporta mais essas atividades por uma série de razões. Contudo, a gente sabe que após a atividade física, após ter suado bastante, vem a pessoa uma sensação muito prazerosa de ter feito aquela atividade. Nem sempre a pessoa teve vontade de fazer aquele exercício, especialmente por causa da preguiça. Mas, por ser uma pessoa disciplinada, obtém benefícios que vão muito além da parte física. O que eu quero dizer, usando a ilustração, é que apesar de não querermos sempre fazer oração, devemos mesmo assim nos exercitar espiritualmente. E este exercício, diferentemente do exercício físico, todas as pessoas podem fazer. Os benefícios são muitos. Nos fortalecemos para enfrentarmos as dificuldades do dia, ganhamos novo ânimo, recobramos a disposição para viver e para ajudar o próximo. Cito novamente o pastor Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, que disse o seguinte sobre a oração: orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas e assim escapar do calor do sol de verão. Quantas vezes nós estávamos aflitos, com o coração em mente, repletos de preocupações, mas achamos alívio na oração. Ora, nós estamos no outono, está mais fresquinho um pouco, mas a gente se lembra dos dias de verão, aquele calor enorme e sufocante, como é bom tomar um banho refrescante. Assim é a oração, quando a nossa mente ferve de preocupações. A oração nos acalma como um bom banho. Spurgeon continua dizendo: orar é subir em asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro onde Deus habita. Ora, irmãos, como é bom subir onde Deus está. Nossos problemas ficam pequenos perto da grandiosidade do Senhor. Como é bom ficar juntinhos ao Pai, se ajoelhar em sua presença e usufruir dessa companhia sem igual. Então, pela oração, nós podemos chegar lá. Esse pastor ainda diz: orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inexaurível. Ora, precisamos de alguma bênção, seja ela material, emocional ou espiritual. Tudo está na tesouraria de Deus. E através da oração, temos acesso a esse tesouro sem igual. O Pai tem ricas bênçãos para os seus filhos e suas filhas. Spurgeon conclui dizendo: orar é tomar o céu nos braços, é abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito o templo do Espírito Santo. Independentemente da resposta, a oração em si mesma é uma bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. A oração, irmãos e irmãs, não é pouca coisa. Eu diria, sem medo de errar, que é o maior trabalho que nós podemos fazer em toda a nossa vida. Eu sei que não é fácil. O diabo não quer que oremos, ele não gosta que nós leiamos a Bíblia. Ele não gosta que nós cantemos. Isto é verdade. Mas o que ele não suporta é que nós oremos. Ele sabe da força que é a oração contra ele e contra todo o seu reino do mal. Quanta gente deixa a oração de lado. Mas a oração é tão essencial para uma vida equilibrada, para a nossa saúde, para a proteção da nossa família, para o bem da nossa nação, para o crescimento da nossa igreja, para o sucesso nas nossas empreitadas, seja de negócio ou de estudos, que não orar é perder. Não orar é falir como pessoa, como cristão.
Não orar é a pior coisa que você pode fazer na vida, pois te tira a possibilidade de grandes vitórias de uma vida sem igual. O apóstolo Paulo sabia disso, e ele vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. E eu diria para você, como Paulo diz, ore sem cessar. Irmãos, esse texto de hoje, para a nossa reflexão, é um texto muito rico, um texto muito bonito. Aprendemos muitas coisas a partir desse texto. Como eu disse antes, eu me fixei apenas num versículo. E veja que com um versículo apenas, a gente pode fazer uma mensagem grande. E a gente poderia continuar falando sobre o texto ainda, mas eu creio que talvez seria um pouco cansativo para os irmãos continuarem a ficar firmes aí, prestando atenção no pensamento. E eu fiquei pensando a partir então do texto que nós refletimos, será que nós temos realmente estado firmes na doutrina dos apóstolos, ou será que nós temos deixado a sã doutrina de lado? Será que nós temos seguido a doutrina dos falsos apóstolos de hoje? Temos procurado a comunhão com os irmãos e irmãs na fé, ou temos optado pelo isolamento? É claro que esta reflexão não vale em tempos de epidemia, quando nós somos obrigados a nos afastarmos fisicamente uns dos outros, por amor a nós mesmos, por amor ao nosso próximo. Mas pensemos, sentimos falta dos irmãos e irmãs na fé? Antes da pandemia, eu gostava de ir ao culto, eu gostava de estar presente nas reuniões da igreja, ou eu não era tão ligado assim nessas coisas? E quanto ao partir do pão, será que eu compartilho o meu pão com aquele que precisa? Ou será que eu fico com tudo apenas para mim? As dádivas materiais são compartilhadas por mim, ou eu usufruo apenas para mim mesmo? E por fim, e não menos importante, eu realmente dedico um bom tempo do meu dia à oração, ou eu considero a oração como algo pesado para mim? Eu tenho enxergado a real importância da oração, ou tenho negligenciado tal prática na minha vida? Quem sabe você refletiu comigo hoje e chegou à conclusão que precisa mudar de vida, precisa mudar de atitude. Se foi esse o teu caso, eu convido você a orar comigo. E se você é daquelas pessoas que está firme em todas estas áreas, peça a Deus que Ele te ajude a te manter assim e a continuar crescendo na fé. Temos uma breve palavra de oração. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, ó Senhor, Tu conheces todas as pessoas, Tu me conheces também, Senhor. Perdoa-me, Deus, pois eu estou muito distante de Ti, Senhor. Quando eu olho para aqueles irmãos da primeira comunidade cristã, eu vejo, Senhor, que eles realmente tinham uma dedicação muito grande à comunhão, à oração. Eram pessoas tão desapegadas das coisas materiais. Gostavam tanto de orar. Eu preciso e quero mudar. Ajuda-me, Senhor, pois vejo a minha fragilidade e não tenho forças para andar nos passos do Teu Filho. Derrama sobre mim o Teu Espírito e capacita-me, Senhor, a Te seguir e ser a pessoa que Tu queres que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-lo, então, para a oração, e oramos também o Pai Nosso na sequência, e logo após eu dou a bênção de Deus para a sua vida. Convido para orarmos. Querido e amado Deus, olha, Senhor, por nós que somos pessoas do Teu povo, e pedimos a Ti, Senhor, tenhas compaixão de nós. Que a nossa história, Senhor, seja construída com os tijolos da solidariedade e o cimento do amor, que são dádivas Tuas.
Vigia, Deus, os nossos passos, para que nós não andemos pelos caminhos do egoísmo e da idolatria do capital, que não percamos o sono com o amanhã, mas confiemos, Deus, tudo aos teus cuidados. Tu olha, Senhor, para nós e bem sabes, Senhor, do que nós precisamos. Ó Deus, que Tu continues nos dando o pão que carecemos, a água que nos mata a sede e o vinho da Tua companhia que tanto nos alegra. Querido Deus, cuida também das pessoas que nós amamos, são as flores do nosso jardim, por quem bate o nosso coração. Cerca-nos, Deus, também com Tuas cercas de amor e cuidados. Que o mal, Deus, não nos atinja, pois Tu és o nosso escudo. Que nosso sono seja sempre tranquilo, que até a lua nos lembre que a Tua face se volta para nós. Que a gente sempre durma em paz e desperte a cada manhã com as forças renovadas por Ti. Louvado sejas Tu, Senhor, Tu que és o nosso guardião. Que vivamos embaixo das Tuas asas. Ó Deus, olha com compaixão também para a nossa comunidade, seus membros, Tua igreja. Não permita, Senhor, que vivamos uma vida sem graça, sem comunhão contigo e com os irmãos na fé. Dá que em breve possamos nos ver novamente. Até lá, Senhor, guarda-nos em Tuas mãos. Dá sabedoria, Senhor, e boa vontade aos Teus ministros e ministras para continuarem anunciando a Tua palavra. Louvado seja, Senhor, porque nenhum vírus é capaz de calar a Tua voz. Dá, Senhor, também ao pessoal da área da ciência a cura para estes males do novo coronavírus. Cuida das pessoas enfermas, console os enlutados, fortaleça e proteja profissionais da área da saúde. Cuida e protege também seus familiares e demais pessoas de suas relações. Olhe pelos idosos e ajuda-os nesse tempo de isolamento, dando forças e a Tua companhia nesses tempos tão tenebrosos. Cuida dos pobres, dos desempregados, dos desassistidos, dos desabrigados, dos moradores de rua. Dá amparo e que não falte, Senhor, a nenhuma dessas pessoas o pão. Ajuda-nos a sermos solidários. Olha pelas empresas que sofreram grande baque econômico, que possam se recuperar e manter os empregos. Dá sabedoria, Senhor, bom senso, boa vontade e recursos para que os nossos governantes administrem nossa nação conforme Te agrada. Cuida, Senhor, também dos bichinhos, de toda a Tua criação. Tem compaixão. Louvado sejas que também na Tua criação Tu mostras Teu rosto tão bonito. Esteja, Senhor, Tu em nosso lar. Que seja o nosso lar um lugar seguro para todas e todos e que haja diálogo, amor e bom entendimento entre todos e todas. Abençoa, Senhor, a nossa semana e nos acompanhe em todos os nossos passos e também quando não pudermos mais, Senhor, nos deslocar como queríamos. Ó Senhor, tem compaixão e nos ajude. Dá-nos paciência, Senhor, para aguardar esse tempo. Que esse seja um tempo breve, mas também seja um tempo para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa comunhão contigo e sobre a nossa comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé, como temos vivido a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em Teus passos. Oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a você uma abençoada semana e com estas palavras de bênção me despeço de ti. Que tua vida seja como uma árvore frutífera, que tuas raízes se estendam à fonte de água viva, que tu cresças na sã doutrina dos apóstolos, que a tua vida esteja de tal forma enraizada na palavra de Deus que os vendavais não te derrubem, que tu cresças para baixo em humildade, reconhecendo tua dependência daquele que é o agricultor e doador da vida. Que os teus dias sejam abençoados por Deus, de tal forma que os teus galhos estejam repletos de bons frutos. Que em tuas sombras as pessoas descansem serenas. Que Deus dê a ti e às pessoas que tu amas alegrias a cada nova manhã. Que Ele os cerque com sua doce presença. Que Ele cuide de vocês, dando saúde, novo ânimo, paz e prosperidade. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.